Sejam muito bem-vindos ao Day One Boys, o podcast que a gente faz sempre que algo novo acontece no local de trabalho. Seja você dono do seu dinheiro, dono da sua própria vida, dono do que você quiser, dono do seu trabalho, você é o chefe e seja muito bem-vindo ao nosso podcast Day One Boys. Eu sou a Fernanda Faria e o meu arroba é Fernanda Faria. Eu sou Paulo Santos, sou comentarista do Day One Boys, o meu arroba é pauloricardo.pt e nós estamos hoje com uma convidada incrível nessa segunda temporada que está incrível com empreendedoras máximas. Nós estamos aqui com esse momento especial e podendo falar, trocar ideias, conhecer histórias e ser uma coisa incrível. Bom, o podcast de hoje tá um pouco especial, né? Como sempre, toda segunda-feira. Inclusive, hoje já não é segunda-feira, hoje é um dia diferente. Estamos numa quinta-feira, é uma semana diferente. E hoje nós estamos recebendo mais uma convidada com uma profissão e uma história incrível. E eu tô ansiosa para mostrar para vocês e a gente partilhar tudo o que tá aqui nos bastidores dessa chefe, dessa voz, não é? Então, recebam aí com muito aplauso, talvez, aí nos bastidores das câmeras. Recebam a nossa convidada, a Jussi. Jussi, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho sobre quem você é, sobre a sua história, sobre o seu trabalho, o que você faz para a galera te conhecer um pouco melhor. Então, meu nome é Jussimara. Hoje eu sou uma massoterapeuta integrativa que atende homens, mulheres, crianças, atletas, enfim, pessoas, certo? É uma profissão relativamente nova na minha vida, pois quando eu penso nela, eu penso na palavra ressignificar, que é o que a minha vida tem sido nos últimos anos, desde que eu decidi migrar, né? Bom, a minha carreira como massoterapeuta, ela começou no Brasil. Começou no Brasil de uma forma mais informal, muito inspirada pela Mônica Doneda, que é uma excelente massoterapeuta em Curitiba, e que me inspirou a estudar a respeito e talvez até reconhecer uma coisa que hoje algumas pessoas dizem que se chama dom. Tá? Eu cheguei em Portugal, nós chegamos, eu, meu marido, minha filha e meu neto, em 2018. Tá? Em 2018. E chegando aqui, eu já não sabia o que fazer. Entende? Eu sou pedagoga de formação, trabalhei muito tempo, pouco tempo com escola, mas trabalhei mais tempo com empresas na área de recrutamento, seleção, treinamento e educação. E até quando eu cheguei aqui, até pensei, falei, vou habilitar, né, reconhecer o meu diploma. Impossível. Principalmente no caso de pedagogia, eu fui, inclusive, eu recebi como sugestão da faculdade que eu fizesse novamente a faculdade. Zero. Falei, não tô podendo com isso. Muito tempo investido para voltar. Então, aí eu falei, bom, e aí veio a coisa da massagem, que eu já gostava, eu já tinha atendido uma outra pessoa aqui na minha residência, e eu falei, bom, mas eu preciso fazer um pouco mais. Estudar é uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre fiz muitos cursos. Cada necessidade nova que surgia na minha vida era um curso novo para se adequar. Na verdade, se pegar meu currículo, tem seus lados positivos e tem também seus lados negativos, porém a aprendizagem é realmente grande. Aí eu optei por fazer um curso aqui de massoterapia e eu gosto muito também da parte de fisioterapia, apesar de que eu não sou uma fisioterapeuta, sim, mas eu sou uma técnica em fisioterapia e massagem terapêutica. Nossa, tá? que incrível. Fiz. Aí fiz outros cursos aqui, ano passado eu fiz um de linfoterapia com um fisioterapeuta brasileiro, ele foi em Lisboa. Esse ano eu fiz há 2 semanas atrás com o professor João Tassinari, tá? Legal. Um de estética de precisão. Sim. E assim a gente vai. De curso em curso. Gosta de Especialização em especialização. É isso. Eu gosto muito dessa parte integrativa. Entende? Eu faço estética? Sim, eu faço. Porém, você não é só o seu abdômen ou só suas pernas. Você é um todo. O seu corpo precisa de mais atenção além só daquele pedacinho. Então hoje, quando eu atendo alguém, eu faço uma anamnese, sim, eu sou obrigada e preciso, né, levar em conta o que você quer. Mas eu espero que o meu cliente também ouça o que eu acho que ele precisa.
entende? Então aí começa de coisas básicas, que parecem muito simples, mas são ingestão de água, consumo de micro e macronutrientes, o quanto você... Por exemplo, você acha que toma... Eu sou uma que parto hoje do princípio, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, entende? Porque a água, na minha vida, é uma coisa recente, gente. Inclusive, vou até beber Aqui, água. inclusive. Todo mundo tomando água, a minha tá até fechada. Sim, sim. Porque no fato, às vezes as pessoas hoje, por uma questão até do corre-corre do dia a dia, quando você vê, você não tomou. Exato. Entende? E quando se pergunta, você toma? Ah, eu tomo. Mas você toma. As pessoas não sabem, às vezes, nem sempre quanto precisa. É a mesma coisa que o consumo por exemplo, de fibra ou de proteínas. Sim, sim. Você sabe que você come, mas você come quanto você precisa? É. Então, esse tipo de informação, ele faz total diferença no resultado final de um processo de tratamento. Sim. Seja ele de redução de medida, seja ele só de relaxamento, tá? Uhum. E daí, assim, até brincam comigo, né? Esses dias eu tive um cliente que falou assim, nossa, mas parece que eu estou numa consulta médica. Eu ia chegar nesse ponto aí. Eu ia chegar nesse ponto porque, pelo que eu percebo, você não quer só a massagem em si. Para você não é só uma massagem. Não é só uma massagem. Né? Para você é uma coisa mais completa, né? Porque existe essa necessidade. Você veja uma coisa. Eu tenho alguns aparelhos. Vamos pegar só, por exemplo, a cavitação. Eu não posso fazer uma cavitação numa pessoa que esteja com colesterol alto. Ok. Mas por quê? Só pra, assim, talvez o pessoal também nem saiba, né? Porque, na verdade, isso interfere na reação. A radiofrequência não, a cavitação, ela vai fazer uma queima de gordura, por exemplo, abdominal, da gordura visceral. Entende? Como é que eu vou aplicar uma onda em você se o teu organismo não está de acordo? Você pode vir a ter reações. É a mesma coisa que a importância do seu comprometimento, do que você veio fazer aqui, o que você vai fazer com isso quando você sair daqui. Entende? Voltamos na cavitação, então. É muito importante que durante o período que você esteja fazendo, você respeite a necessidade e você realmente leve a sério a importância de você se exercitar. Volto a dizer, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não, Entende? eu acho muito interessante o seu trabalho, porque conforme você vai falando um pouquinho sobre como funciona, ele nota-se que ele é completo. E é um diferencial, porque nem todas as massoterapeutas têm um serviço tão completo como o seu. Por exemplo, eu já fui, né, eu gosto de gym também, então a minha nutricionista do próprio ginásio, né, que a gente já tem lá no ginásio, que não é particular, né, você tem ali alguns encontros semanais, mensais com ela. A minha própria nutricionista fez um serviço muito assim, básico. Supérfluo. Muito. E ela nem sabe nada. E nem te olhou, né? Não, nem chegou a olhar. Apareceu alguém conversando na porta, ela conversou e tá aqui a receita e vai embora. Então, assim, até nessa parte, o seu serviço ainda é mais completo. Na verdade, você está falando de um procedimento massificado, né? Exato. Eu estou pegando, assim, uma informação geral. Então, a vantagem de você fazer cursos é que, no mínimo, você nunca na vida você sai sem nada. Sim. Entende? Hoje, por exemplo, a minha pergunta com relação à alimentação mudou. Desde que eu fiz o meu curso semana retrasada. Eu já não pergunto como é que é a sua alimentação, eu pergunto o que você comeu ontem no jantar. Ou o que você tomou de café da manhã. Você já consegue identificar. Entende? A pessoa, quando ela fala, você já olha, é muito engraçado. Então, mas ontem eu comi, então, foi só Bebeu água. Ontem, excepcionalmente, comi uma francesinha. Entende? E quantas vezes acontece isso excepcionalmente? Olha, então, acontece quase toda. Entende? Essa sondagem, Sim. de uma forma mais descontraída, Sim. E também perceber quanto que naquele dia você ingeriu de proteínas. Isso. Nossa, incrível. É como a água. Sim. Quanto que você tem que tomar? Eu sei que... Ela tá falando, eu tô olhando pra garrafa. Na verdade, você tem que pegar o seu peso e multiplicar por 30. E a quantidade. Você pesa 60? Sim. Tá. Nossa, que legal. Muito legal. A minha ingestão de água não chega nem a um... Então, mas pensa só. Vou usar o exemplo do professor. Você sabe, por exemplo, se você tem que ir daqui a Lisboa,
quantos litros vai de gasolina. Muitas pessoas me dizem que não sabem exatamente quantos litros vai, mas sabem que tem que encher o tanque para ir, voltar e talvez se circular, entende? Aí você pergunta quantos litros de água o teu corpo precisa para trabalhar por dia, entende? A gente só pensa que o combustível do nosso corpo é só a comida, né? Essa comida. Sim. E isso, quando você pensa numa faixa etária, 40 a mais, gente, é um estrago. Sim. E fora que hoje em dia, né? Hoje em dia a gente já tem muito mais profissionais falando sobre isso. Mas quando você começa uma alimentação mais saudável, isso reflete em todas as áreas da sua vida, seja no relacionamento, seja interpessoal, seja na profissão. Isso nos coloca numa posição diferente em todos os aspectos, principalmente financeiros. Então, a alimentação, o cuidado, o autocuidado, o bem-estar, tudo isso influencia em todas as áreas, né? Sim. Da nossa vida. Isso é bom demais. Sim. Eu percebo que em Portugal, levando em conta o piso salarial, o quanto tanto homens quanto mulheres trabalham diariamente, muitas vezes esse autocuidado ele é muito deixado de lado. A massagem não é necessidade. Ela é vista como um tratamento. Se você tiver com dor nas costas e você não estiver mais aguentando, você vai. Tipo dentista. Só vou quando tá doendo mesmo. Ele só trata só da dor, né? Ele nunca trata do preventivo. É isso. Né? É isso. Entende? Aqui é muito comum, por exemplo, a pessoa vir fazer uma massagem e falar que está com dor nas costas. Aí eu começo a fazer a massagem, nossa, mas está doendo esse braço. Nossa, mas essa perna deu. Nossa, mas está doendo no meu pé. Entende? Porque você não é só uma parte. Exato. Tanto que a minha massagem é dos pés à cabeça. Isso engloba rosto, orelha, pescoço. Sim. É o tratamento completo. Isso é muito incrível. E espero que os próximos convidados que venham aqui através do The One Voice, eles venham já pra fazer a massagem completa também. Já venham com ciência disso. Não faça como a gente faz pra ir no dentista, que só vai só sentindo dor. Doutora Érica, que nos perdoe. Verdade. Doutora Érica? Sim, ela foi nossa convidada no podcast passado. Inclusive tá fazendo muito sucesso. Minha Temos cliente muitas também. pessoas. Olha aí, ó. Olha que maravilha. A dentista, né? Sim, sim. Conexões. Pois é, o pessoal tá gostando muito do podcast dela. Então, parabéns, doutora Érica, pelo seu trabalho. Mas, conta pra gente, como é que foi que você entrou na sua área profissional? Como é que você chegou na massagem? Como foi o início? Como foi a sua história? E quem é a Jus sem ser a profissional, a esteticista? Quem é a Jus por debaixo dos bastidores, por trás? Então, a Júcia, como eu falei, né, agora no início, que eu cheguei na massagem, que eu acredito realmente, eu acredito muito em Deus, gente. E acho que as coisas não acontecem por acaso. E hoje eu sou obrigada a acreditar que cada coisa tem seu tempo, entende? Porque quando eu falo que eu sinto nas minhas mãos, assim, quando eu encosto, muitas vezes eu não sei exatamente até um pedacinho, mas eu ponho a mão e eu sinto que tem alguma coisa diferente. Eu não tenho como negar que isso não veio só com os meus cursos, entende? Isso não veio só com os meus cursos. E a minha vida sempre foi muito, digamos assim, balizada pela minha família. Uma das coisas que me fez mudar algumas vezes de profissão foi eu me adequar à necessidade da minha casa. Então, por exemplo, assim, eu não sou uma pessoa que carrega, assim, nenhuma sensação de ter abandonado filha, marido, casa, porque eu procurei me adequar. Na época que eu tive a minha filha, quando eu engravidei, quando eu engravidei eu estava no último ano da faculdade, né? Então é isso, né? Coisas que acontecem. Entende? Mas eu me adequei. Eu passei a não trabalhar mais em alguns períodos para poder ficar com ela em certos períodos. Não posso negar que tive uma rede de apoio forte em casa. Minha mãe foi fundamental na criação. Adequar os meus horários à necessidade de casa. Eu trabalhava de manhã e à tarde, passei a trabalhar da tarde para a noite. Para quê? Para que a Paula pudesse ficar pela manhã comigo, à tarde na escola, à noite com o pai. Ou seja, ela não passou. Isso tornou acontecer com o Guilherme. Entende? Eu trabalhava numa empresa sueca, Star Springs do Brasil, trabalhava no RH, entende? E o Guilherme nasceu. Com acho que 7 meses, mais ou menos, Paula voltou a trabalhar, Guilherme ia para a escola das 7 da manhã às 7 da noite. Aquilo foi me dando. Eu achava que quem tinha que fazer os horários mesmo
formais era ela. Ela estava em idade de ser mais produtiva do que eu. Aí surgiu uma oportunidade, eu tinha, nessa de fazer vários cursos, eu sempre me enquadrei em várias funções também, né? Surgiu uma oportunidade de eu ser diretora de autoescola. Aí, de diretora da autoescola, eu passei a sócia da autoescola. Entende? E a sócia, né? Eu realmente mudei, fiz um acordo na empresa. Na verdade, saí e fui trabalhar lá. Para quê? Para poder ajudar o Guilherme. Tanto que ele ia para a escola de manhã, à tarde ele ficava comigo, de noite ele ficava com a... Então assim foi, entende? Sim. Então, a Jússi, fora isso, não é uma boa dona de casa, não é a melhor cozinheira. Trauma. Sou muito boa no improviso. Olha, comida francesa, eu faço tudo ontem, fica perfeito. É mesmo? Olha. Mas os pratos elaborados que assim, entende? Não sou uma pessoa assim. Eu realmente me bato por casa. Acho que essa é a razão pela qual também eu preciso muito estar trabalhando fora dela, entende? Mas sou uma mãe dedicada, sou uma avó coruja, tenho um neto de sangue e tenho mais um neto de coração e 3 netas de coração. Adoro pessoas. Adoro. Então eu tenho, por ordem de idade, tenho Daniel, Guilherme, Catarina, Glória e Leila. É Leila e Glória, na verdade. Parabéns. Isso é tão bom, família é tão bom, né? Sim. Mesmo. Eu me identifico muito quando você fala que tentou, de todas as formas, dividir, né? Sim. Algumas fases da sua vida e se adequar. Porque quando eu engravidei, eu ainda não trabalhava para mim, eu ainda era CLT. Então, quando eu engravidei, já é automático, né? Sim. Quando a gente vira mãe, você tem um sentimento assim, qual é o futuro? Você já pensa lá na frente, 10 anos, 5 anos, como é que vai ser? E aí foi aí que surgiu o desejo mesmo, de fato, de vou empreender, porque eu acho que é a única forma de eu ter a minha liberdade de tempo. É uma verdade. Porque você trabalhando no CLT, você acaba ficando mais limitado. Você precisa de um salário fixo mensal. Você tem segurança, né? Primeiro que trabalhar no CLT te dá segurança. E empreender é um desafio diário. Então você nem sempre sabe se no fim do mês você vai ter o salário ali completo. Você trabalha até mais. Exato. Mas você volta quando você precisa. Exato. Sem ter que apresentar atestado. Troca o horário, tira férias. Você tira pausa, 1 hora do almoço. Maravilhoso. Isso, então às vezes você nem pode fazer isso. É isso. Exato. Entende? Essa liberdade de você administrar o seu tempo é fantástico. Fantástico. Bom, visto hoje, que eu estava esperando vocês. Sim. E Guilherme estava com febre em casa. Eu fechei, larguei tudo. Eu não precisei dizer para ninguém. Exato. Informar, pedir. Tem coisas que não tem preço. Não tem preço. E eu reconheço muito essa fase de nós irmos se adequando, que eu acho que também faz muito parte do princípio, de onde nós saímos, qual é a nossa família, qual foi a educação que nós tivemos. Toda essa parte, né, familiar, ela tem muito a ver com o nosso futuro. E quando a gente se torna mãe, a gente acaba tendo que realmente, de fato, se adaptar. Porque não tem outra saída, você tem que se adaptar, porque depende de você. Isso. O futuro do seu filho, da sua filha, depende de você. Também sou uma madrinha dedicada. Tenho 3 afilhadas mulheres. Sim. Nesta ordem. Carolina, Júlia e a Kathleen. Olha, Júlia, parece até combinação. Foi combinado? Ou A Júlia? Foi combinado? Não. Né? Parece Júlia, até. são as minhas 3 afilhadas. Sim, sim. Coração. Nossa, que incrível. Vou colocar já. Olha, já te disse que o Paulo adora uma pimenta? A gente já pode mesmo? começar a sessão da pimenta ou a gente tem que esperar mais um pouquinho para ela se ambientar? Fala, pimenta. Manda pimenta, mas manda pimenta camomila, que eu já disse. Calma lá que é convidada, especial. Essa é devagar. Eu hoje eu vou começar mais light. Hoje a gente está externo. E eles estão sendo patrocinados hoje. Hoje tem um boss patrocinado. Então, vamos aqui no estúdio. Então, depois vamos contar um pouquinho. Vamos devagar, para não assustar o patrocinador. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Diga. Você já foi em vários países. Fui. Em alguns países. Pronto. Alguns. Vamos colocar entre... Eu nem acreditei que fui, mas fui. Não acredito que eu fui ao tantos, fui. Colocando o país de nascimento, colocando o país de moradia, né? O que para você diverge mais entre os países que você frequentou? E se você puder dizer os países que você foi.
E você foi há pouco trabalhar, você estava nos Estados Unidos. Eu estive nos Estados Unidos agora por um mês, eu tenho uma enteada que mora lá. Uhum. E juntamos o útil ao agradável, fomos passear, fomos eu e meu marido. E acabei que também trabalhei lá um pouco. Independente de qualquer coisa, para mim, hoje a parte financeira é uma coisa que me choca dessa diferença enorme, entende? Entre Brasil, por exemplo, que é minha cidade, aqui, e Estados Unidos. Mesmo a realidade dos Estados Unidos sendo diferente, você diz, você ganha mais, você recebe mais, mas você Gasta muito mais. exatamente. Mas mesmo assim, se colocar na balança, se comparar com aqui, tá? Você não ganha mais. Entende? Aqui, né? Em Portugal. Não, nos lá. Estados Unidos. Ok. É lá. Entende? Lá. Com certeza. Com certeza. Mas trabalha muito mais? Aí vai Muito variar mais, o que né? você faz. Ah. Aí voltamos aqui, você falou ali, vamos empreender. Isso. Depende do que você vai fazer. Entende? Como vai fazer, Como você vai fazer. você também vai se Entende? gerir, né? Exatamente. Isso faz toda a diferença. Agora, se você pensar em aluguel, também lá não foi o meu caso, mas assim, por exemplo, um aluguel para digamos assim, uma casa simples, você vai pagar menos que $2.000. Mas também o Simples, salário... não, pequeno. Sim. Não tem o salário mínimo, mas você recebe o mínimo por hora. Exato. E eles têm uma cultura forte Uhum. do tip, da gorjeta. Ah, Sim. que legal. Isso é verdade. Quase morri Aqui de em felicidade, Portugal mas ainda- adorei isso. Aqui em Portugal ainda tem isso, mas não é tão pontual. Não, lá ele faz parte, ele é obrigatório. surreal. Por exemplo, Brasil. Brasil, quando você ia em algum lugar, hoje já não é condicionado, não é obrigatório Isso. você dar, né? Uhum. Mas era 10%, certo? Isso. Estados Unidos é 20%, E é obrigatório. praticamente. Praticamente. É quase uma questão mesmo, é uma questão cultural. É uma questão cultural total, entende? E existe um respeito, tanto que eu fui devolver o dinheiro, olha, não, você não pagou não. Oh, no tip. Eu falei, uau! Oh, Você yes! me pagou mais, toma aqui. Não, senhora, calma lá. Leva aí o... Muito obrigada. Entende? É uma coisa que a gente... Mas desse é sim. fora da realidade, né? Nossa! Sim. Mas aí sou Outra coisa. muito agradecida, minha enteada, lógico, que me fez teve essa predisposição, Sim. né, de ceder, digamos assim. Ela conseguiu uma máquina emprestada para mim. Sim. Eu fazia no quarto que eu estava, mas parecia um Mini estúdio, exato. lindo, Entende? lindo. Então, assim, Foi maravilhoso, uma Foi. experiência incrível. Ó, Foi. você vai contar o que rolou lá, que você estava me contando os bastidores ou não pode falar? o quê? Da massagem, quando... Pode Gente, falar. os bastidores. Não, Eu já falei pra vocês que a gente tem que gravar os bastidores, porque os bastidores são os Acontece melhores. muito. Então, tem que fazer um best-seller só dos bastidores. não, na verdade, né? Sim, Fernanda me perguntando algumas coisas e sim. aí ela viu que eu estive lá, ela viu que eu estive numa clínica Sim, eu acompanhei. que tinha câmera hiperbárica, né? Uhum. Então, assim, a minha enteada, ela fez uma cirurgia e hoje se tem conhecimento e informação que a câmera hiperbárica é perfeita no pós-cirúrgico, né? Para facilitar a cicatrização e tudo bem. Então, ela foi fazer as sessões. E, certo? Claro. Meu marido saía para andar e eu ficava lá porque tinha iPhone. E eu não falo inglês. Mas no primeiro a moça, que é a proprietária, ela fez assim, ó. You have pain? Ela, yes. Eu, pain lumbar? Ela, yes. Eu falei, I'm massoterapeuta. Eu, massagem? Yes. You like massagem? Yes. Aí eu fui lá e fiz massagem nas costas dela. Fiz massagem. Sem saber quem ela era. Sem saber assim que ela era. Incrível, Ela tava ali incrível, atendendo, sim. tá? Aí fiquei. Aí ela foi lá e pegou um colchonete. Pegou no chão. No meio do salão, assim? Sim. Nossa! Colocou ali do lado. É um estúdio um pouco maior que Sim. esse, entende? Ela tem 3 câmeras, duas que você entra e deita e uma sentada. Eu achei fantástico. Nossa, que incrível. Não tinha tido essa experiência. Uhum. E pra mim foi perfeito, porque além da experiência Sim. de usar a câmera hiperbárica, daí ela me passou assim, também Uhum. muitas informações. Eu quase me senti numa imersão. Porque daí ela me passou algumas Nossa. informações sobre pressão, sobre, sabe, isso tudo que ela fala inglês ou não, entende? Uhum. E você conseguiu É. compreender. Assim, Tranquilo. é uma conversa que é Olha. aquela conversa enigmática, né? Que você Olha, ele é forte na consegue- mímica.
Na mímica ou nas palavras, né? Massagem. Peguei essa daqui e tá falando sobre isso. Dor, já peguei aqui. Não, nós como brasileiros temos, o próprio português também usa muitas palavras em inglês. O que é não falar camiseta e falar t-shirt? Sim. Você consegue. Acho que Eu acho que numa frase você consegue pegar, né, os pontos. Isso. Eu não falo inglês, mas o contexto você Você já pega e entende. Sim. E mulheres, né, gente? Exato. Não são mulheres, não. Não, toda vez aí eu falo... Levantarei o ponto de que nós também conseguimos nos salvar, tá? Não tanto quanto elas, mas a gente se salva. Entende? Foi incrível. E, inclusive, daí, por ter feito a massagem nela, ela me ofereceu 3 sessões da câmera. Nossa! Que incrível! Entendeu assim? Foi até engraçado, porque a primeira dia que a Marina saiu da sessão dela, ficou me procurando. Aí a moça falou que eu estava lá na câmera. Também sou grata por tudo isso, né? Nossa, que incrível! Experiências. Essa semana eu estava falando lá no Fernando Faria, o quanto, quando nós nos propomos a dar algo de forma genuína, o quanto isso nos traz, né, de volta a algo tão generoso, tão grandioso quanto a gente poderia imaginar. Porque às vezes, em algumas etapas da nossa vida, a gente passa por momentos em que a gente está preocupado só em ganhar. Eu sei que ganhar é maravilhoso, a gente receber dinheiro, a gente ter o nosso salário, pagamentos, tudo. É maravilhoso. Deve ser ótimo. É maravilhoso. A frase de quem está empreendendo, ganhar isso aí deve ser. Com certeza. Ótimo. Mas assim, eu passei por algumas evoluções ao longo eu tenho 4 anos de experiência como empreendedora, já passei por alguns ramos, já fui esteticista também, então dentro desse ramo eu passei por uma fase de evolução, que é entender que eu não é só sobre ganhar, também às vezes é sobre dar de forma genuína, porque isso te traz algo tão poderoso quanto você poderia imaginar. Às vezes isso pode ser dinheiro, às vezes pode ser uma informação, como você falou, uma imersão. Eu senti que eu estava numa imersão. Eu já tive uma oportunidade, mais ou menos há 8 meses, mais ou menos atrás, de estar em contato com uma pessoa que eu nunca na minha vida pensaria em estar. Que eu nunca pensaria em conhecer, sabe? A Fernanda de lá de trás, a Fernanda que morava no Brasil, a Fernanda que ainda não empreendia, que ainda vivia na casa dos pais, nunca imaginaria que chegaria a ter contato, um acesso íntimo a essa pessoa. E eu falo que isso começou desde o momento em que eu passei a oferecer ajuda, oferecer algo que eu pudesse fazer, né, algo que estivesse no meu alcance para ajudar alguém, e isso me trouxe outras coisas, pessoas, palavras, momentos, ambientes, oportunidades. Né? E empreender é isso. Tem que pegar esse gancho. Vai, pega o gancho. Pode pegar que o próximo pimenta está já. Oh, meu Deus. Está no forno. Então, fazer alguma coisa e que ela possa vir a te dar um resultado que não era o que você esperava. Voltamos ao Guilherme. Guilherme anda de skate. Não é um... Super mas Guilherme... Skate é o tipo de esporte que você nasceu para cair, gente. Mais do que bicicleta. Entende? E nós começamos a completar. Ele não vai sozinho. Saímos do Brasil, mas o Brasil não saiu da gente, entende? Então, aqui no Porto tem uma pista de skate fantástica, que é o Parque Skate de Ramaldi. Tá? Então, nós íamos e sempre tinha alguém que caía. E eu sempre levava taping, a minha filha tem o kitzinho de primeiros socorros, tanto para as pessoas quanto para o skate, ela ia achar. Então, a gente sempre ia pronta. Quando alguém se machucava, o que acontecia? Ia vir, já ajudava. Ou seja, era uma equipe médica. Pronto, vamos preparar uma equipe só pro Guilherme. Porque assim, sim, mas daí isso começou a atrair outras pessoas. Porque quando alguém se machucava, o que ele falava? Vó, pode atendimento comigo? Daí ele foi. E ele assistiu, a Paula sempre foi muito participativa, assim. Eu estava no Brasil um período quando ele começou a andar, ela levou ele a assistir aos campeonatos. E quando eu retornei, comecei a participar junto. E aí vai. Pode fazer um tape? Eu tenho várias fotos. Nossa, que então, legal. Então eu fazia, tá? Aí, um dos campeonatos que eu estava, eu fiz aqui, atendi outro, de repente me aparece na frente o Portinari, que é o Portinari tem quase 2 metros, eu acho. Ele olhou pra mim e falou, é você que tá ajudando? Eu não sei o que eu respondo nessa hora. Eu digo que sim ou não? Não sei se eu tô. Não sei se sou eu.
foi que Filhão, passou a né? É informação? quase assim, eu? Sabe assim? Então, aí ele perguntou assim, você tem formação pra isso? Tem. Que eu, Né? tem massagem esportiva. Tenho também. Enfim, daí ele falou assim, olha, já está na metade do campeonato, isso não foi no ano 23, foi em 2022, tá? Ele falou, agora é pós-pandemia, nós estamos retomando, já está fechado todo o orçamento, mas você aceitaria atender a liga, atender os atletas durante o campeonato? Ai, claro, aceitaria sim. Por favor. Mas não deu certo. Isso em 2022. Então eu já estava na metade do ano. Chegou desde 2023, fiquei empolgada com aquilo, né? Porque eu me animei, eu adorei aquilo. A oportunidade. Não era nem o fator financeiro, é a realização pessoal de quanto que me faz bem aquilo. Tá. 2023, fomos aceitas, minha filha trabalha junto daí. Que legal, parabéns. Fomos aceitas e em 2023 nós atendemos em todos os campeonatos da Liga para Skate. Entende? E que tem crescido muito, que vai desde o campeonato, ele vai desde a idade escolar até adultos, e tem também, que eu acho fantástico, que é o skate adaptado. Temos 2 atletas que participam, não é um número tão grande, um aqui do Porto, João. João é maravilhoso, fantástico. E tem o Diogo Carmona, que é um ator português, que ele não tem uma perna por um acidente. E ele foi o campeão nacional do skate. Entende? Então assim, e hoje eu fiquei sabendo que nós vamos atender 2024 de novo. Nossa, parabéns! Vamos parabéns. atender a Liga neste ano de 2024. Gente, então isso é exatamente Uma esse exemplo que você realização. falou. E é muito... Olha, Deu pra receber, né? mas eu atendi, mas Sem nós de trabalhamos. coração, né? Você deu de coração. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver os campeonatos e tudo. E olha, gente, tem dias que quando termina o final do dia, o primeiro dia nem tanto, mas o segundo dia, nossa, eu deito na cama e não quero nem comer, porque eu tô muito cansada. Entende? E é muito interessante você ver o que você está plantando de memória nas crianças. Os pequenos já sabem algumas coisas, entende? Que nem muitos adolescentes ainda têm essa consciência. Eles sabem que antes dele competir, ele não pode fazer pressoterapia. Tá? Ele pode fazer depois. Antes ele tem que preparar. Então eles chegam pequenininho e dizem assim, eu vim pra preparação. É demais. Nossa, que incrível. Mas por que eles não podem fazer antes? Só pra Nem eles, nem ninguém. Porque a pressoterapia relaxa muito. Entendi. Entende? Então, assim, não é o ideal você fazer antes. Antes, a preparação, a massagem desportiva do pré-evento é alguma coisa que eu não posso ter relaxado. Ok, sim, tem Eu não que estar posso ter mais... relaxado. Ok. E daí eu associo isso aos óleos essenciais, que eu acho fantástico. Dele. Eu sou apaixonada pelo Deep Blue e o Peppermint. Peppermint tem time de futebol, a Bimazeto hoje usa e divulga. É incrível. Esses óleos essenciais, principalmente do Terra, né? São óleos incríveis. Eu uso só os do Terra hoje. Tá? Já usei outros. São os mais naturais, né? É a quantidade de testes realizados, entende? Tanto que você tem óleos que você ingere, né? Sim. Tem os que... Só lembrando, tá? Merchandising gratuito, se quiserem. Do Terra Não quiser mesmo. nos patrocinar, olha. Não, mas eu tenho um assessoramento para isso também, porque a aromaterapia não é uma brincadeira. Você não pode usar esses óleos de forma inconsequente. Existe toda uma dosagem, existe toda uma... porque eu trabalho com crianças, a diluição tem que ser correta. Então eu tenho todo um apoio da Beth, da Beth Maria, da do Terra, entende? E também de aromaterapeutas que estão ligados a ela. Eu não faço isso de forma inconsequente, então eu não chego aqui pingando. E tem um certo limite, né? Eu sei que eu não sei por completo, mas eu sei que crianças têm uma certa idade que pode começar, né, por exemplo, a pingar no Mas a do Terra tem desde pequeno. Tem desde pequeno. Tem kids desde bebê. E é fantástico, certo. gente. Desde bebê, assim... 2, 3 meses. Não, eu não sei, mas eu Tem já uma ouvi linha falar. Kids. Tá, uma coisa assim. Então isso também não é Mas uma é coisa toda que eu falo preparada. de uma forma segura, entende? Sim. Entende? Mas sim, ela tem a linha Kids e ela tem a linha Pets. Nossa, sério? Claro, sim. Nossa! Agora eu tenho um cachorro em casa pensando nisso. Vamos pro pimenta. Vamos pro pimenta, Não, mas então. ele é muito interessante. Inclusive,
Tá sempre. Tá sempre. A gente já passou aqui, ó. Passei já pra ficar relaxada, tranquila. É isso. Né? Não, não é uma propaganda, é um uso mesmo de... Sim. Sim, mas pode ser propaganda. Se ela Se ela quiser. quiser. Ok. Dentro dessa narrativa toda, eu sempre gosto de fazer essa pergunta porque acho que essa pergunta traduz muito o empreendedor. Que o empreendedor é muito da dificuldade, né, ao luxo de ser um empreendedor, pode-se dizer assim, quanto também da realidade de um empreendedor. As pessoas nunca das vezes veem um podcast, essa coisa linda, maravilhosa, falando com você esquece que o trabalho, a relação, enfim, tudo que você precisa para chegar até lá. Mas assim, dentro dos desafios que você teve, tem um desafio que você destaca que foi assim, esse foi aquele que foi mais complicado? Na verdade, eu acredito que os desafios mais sérios que te impedem ou te limitam são seus, Sim. são próprios. É o seu emocional, entende? É o quanto você está, não é disposto. Porque você queria uma coisa, você conseguia outra. Por exemplo, assim, os desafios financeiros, eles, eu acredito que sempre vão existir, a não ser que você tenha nascido herdeiro, entende? Né? Se você não nasceu, alguns com mais dificuldades, outros com menos. Eu sou uma pessoa que me considero privilegiada, porque o meu marido, por exemplo, não precisa da minha colaboração para manter a casa. É uma coisa, inclusive, que garante um casamento seguro. Verdade. Sim, mas, por exemplo, assim, eu não preciso receber aqui eu não preciso ter um rendimento fixo que vai me impedir de ter a comida em casa, entende? O que daí, isso eu acredito que seja uma coisa bem limitante. Como é que você vai empreender se você não tem como conseguir se manter? Você tem que ter, é um grupo, Você tem que ter uma entende? base, né? Exatamente. Tem Entende? que ter algo que vá sustentar. Sim. Que a Entendi. gente sempre fala também que uma empreendedora ou empreendedores sem faturamento desanimam, né? Claro que No fim sim. do dia. Sim, Então, entende? E principalmente, torno a falar isso, principalmente se esse empreendimento for o que vai sustentar totalmente a sua casa. Então, esse sim é um fator que pode ser muito limitante. Mesmo assim, é uma coisa teu. sim. E isso também não é uma coisa que seja, não há necessidade de culpa por se você não tem esse perfil. Sim. Entende? Porque afinal de contas, o formigueiro também precisa de formigas. É Entende? verdade. Entende? Eu acho que na verdade você precisa mesmo é procurar se realizar no que você faz. Isso. Você não vive sem dinheiro. Impossível, não existe, tá? Não Exato. existe. Melhor você ser feliz, sei lá, no Caribe. é? Melhor você ter infeliz no Caribe do que. Mas assim, só que você precisa realmente. Porque quando você faz o que você gosta, isso é clichê, mas é real. Se você faz o que gosta, já não é muito fácil no final do dia? Pois. Não? Não existe uma profissão 100% Não. dream, né? Não. 100%. Entende? Mas o quê? Hoje eu tenho uma outra visão. Hoje eu acredito que eu quero, que eu mereço e que eu preciso também ter rendimentos. Entende? Quando você vem de famílias mais humildes, que é o meu caso, é como se você tivesse que, não sei, parece que você precisava só do mínimo. Não, mas você merece mais que o meu. Mais comigo. Você merece mais que o meu. E você tem que acreditar que o que você faz vale mais que o mínimo. Vale muito mais. Vale muito mais. Isso não é errado. Entendeu? Alguém passou um meme ontem pra mim, de uma pessoa entrevistando outra, e pergunta assim, mas o que te agrada? Ela falou assim, me agrada dinheiro. Entende? Mas agrada. Por que não vai agradar? Exato. Eu não quero ser uma pessoa que vive em função disso, mas eu não posso ser uma pessoa... Se eu fosse uma herdeira, eu podia talvez trabalhar... Desdenhar, né? Vamos É isso. dizer, né? Aham. Você desdenha porque tem. Outra frase que eu gostei de ouvir no final de semana, tubarões andam com tubarões. Isso é verdade. Exato. Isso é uma coisa que eu creio. Sim. Peixes andam com peixe, E tubarões nós- andam com tubarão. É isso. E é um assunto que a gente estava conversando, né, aqui com o nosso time. Diz oi, time! A gente tava, antes da gente chegar aqui, a gente tomou um café, né, porque ainda não tinha conseguido almoçar. E aí a gente estava conversando, né, sobre isso.
Porque as conexões, o que você quer viver no futuro depende do que você está vivendo hoje. Então, se você se coloca em lugares que vão ser motivacionais, que vão te inspirar a ir para o próximo nível, você automaticamente estará no próximo nível. Agora, se você anda num ambiente em que mais te desmotiva, um ambiente que não tem foco, não tem resultados, e que não deseja isso como você, automaticamente você vai se tornar mais uma. Então você vai ser procrastinadora, você vai desistir, você não vai continuar, você vai ser mais uma, né, que fica insegura. Sim, então, sim. E o meio faz a diferença, gente. Entende? Existem as exceções. Exato. Existem as exceções. Claro, no mundo sempre vai existir exceções. Porém, é o meio que interfere. Muito. Que estimula. Que estimula aí do jeito. Tanto que, por exemplo, assim, se não fosse assim, não existia, como é que falam? As tribos, né? Exato. Entende? Exato. Nossa, é incrível, porque assim, tem tanta. A gente falou sobre. No início você começou a falar que você acredita muito em Deus, né? Sim. E nós acreditamos muito, nós somos cristãos, né? Então a gente acredita muito e a gente coloca Deus em tudo, na frente de tudo, né? Porque a gente realmente fala que nós não somos nada sem Ele, é assim que nós acreditamos. E tem muito a ver, porque a nossa conversa aqui a gente não combinou. Não. Não combinamos. Não, o podcast não é combinado, tá, não, gente? não. O podcast a gente É. vai na cara e na Estava coragem. nervosa. Vai na cara e na coragem e vambora. Porque assim, é como na TV. Na TV também você segue ali uma base. Você não vai seguindo ali um passo a passo, né? Você segue uma base. Então, aqui é muito assim, a gente quer que todo mundo se sinta à vontade, né, pra falar. E é como uma conversa de café. Na verdade, todo mundo tem vontade agora. Que ótimo, que ótimo. E eu tava nervosa. Eu não sou tímida, mas eu tava nervosa. Não, Não, mas deixa. O podcast deixa porque são muitas câmeras. Mas eu quero muita dizer luz. só que ninguém sabe dos bastidores. Bastidores foi, olha. Aqui mesmo, de pensar em bastidores. Eu atendia na minha casa, Sim. na sala da minha casa, montei um posto estúdio. Montei assim, nossa gente, era engraçado, porque era um cenário mesmo. No hallzinho de entrada, eu coloquei uma mesinha, 2 cadeiras, coloquei ali, fechava todas as portas, então a pessoa chegava, ela nem imaginava que ele... Que era uma Que era casa. Não, chegou, e também avisava a família toda, né? Sim, Nessa sim. hora ninguém fazia barulho. Claro. Eu não dormia. Hoje já seria mais difícil, porque hoje tem a Malu, ela ia latir, com certeza que tem. E de lá, eu comecei a ser incentivada por uma ou 2 clientes, assim, muito especiais e tudo. E comecei a ser incentivada. Eu aluguei aqui esse local em fevereiro do ano passado. Mas em fevereiro eu surtei. Em fevereiro eu não entrei aqui. Não entrei, paguei o aluguel e não vim. Então, Isso aqui é branco em cima, era preto. Não sei, aí que tá. Quem são os seus limitantes? Você é o seu limitante. Você é. Entende? Eu tinha ficado afastada e estava fora. Quando eu vim pra cá, minha mãe disse que se eu viesse pra cá, ela ia morrer. E ela morreu no primeiro ano. Depois veio a pandemia, meu marido quase morreu. Aí eu tive um descontrole total, assim. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu vim, aí eu aluguei. Fevereiro. Não vim. Até que alguém me disse, sexta-feira eu vou ser atendida na sua sala. Eu, mas não tá pronto. Não, mas do jeito que estiver eu vou. Nossa, que correria. Pra onde a gente vai? Pra IKEA, né? Tem Que você não trouxe de casa, né? Isso. Essa, por exemplo. Pois. Entende? Então, porque parece que outras limitações. Alugar um lugar aqui não é tão fácil. Não. Entendeu? Eu precisava de um fiador, ele não tinha. Tá, fiador aqui tem que ter contrato registrado. Como é que você consegue? Meu marido, por que ele fosse meu fiador? A renda dava, mas ele tinha que ter um contrato. Ou seja, tentamos a minha filha, que tinha contrato desde alguns anos, porém não tinha nenhum valor. Então não tem. Aí eles pedem um monte de calções. Que como é que eu... Graças a Deus eu tinha. Eu também tenho um rendimentozinho muito alto do Brasil, mas tem. Então nós tínhamos, fizemos, entende? Isso tudo me deixou. Mas imagine, e se não der certo, e esse dinheiro, entende? E vai fazer a compra das coisas que faltam, não é muito, mas tá? Aí o que eu fiz? Eu quando vim aqui, eu já tinha guardado dinheiro para uns 3 aluguéis. Eu não precisava entrar nada aqui, entende? Que era pra ter... Fez sua cama, né? Mas era pouco, mas ter 3 aluguéis era pouco, mas eu fiquei. Mas daí em março, pá, fizemos até uma inauguraçãozinha. Então assim, eu aluguei ano passado, mas eu estou aqui nesse espaço, não tem um ano. Entende? Não tem um ano. Já troquei a marquesa, como diz aqui, né? Ainda tendo em alguns lugares, ainda
já atendi também alguns idosos, já fiz algum trabalho domicílio. Hoje eu estou evitando porque, gente, sai com aquela marca pra você ver. É muito mais dificultante, né? E outra coisa limitante, faixa etária. Sim. Entende? Principalmente para Portugal. Sim. Eu tenho 61 anos. Esses dias eu achei que eu tinha 60, não, já não tenho mais 60, tenho 61. Entende? Como é que você começa com 58, 59, 60? Então aqui Como vou você- fazer já um super gancho, assim, sabe? Vai com a pimenta de super, novo. não, essa pimenta não vai ser para nossa convidada. Essa pimenta vai ser para os ouvintes. Porque culturalmente, eu ouço muitas pessoas falarem, mas a idade, mas a idade. Então, peraí, você começou a empreender com quantos anos? Não, Aqui? Não, Aqui? aqui. Nessa área, né? Aqui, Nessa área, aqui? É. Sim. 59? Então, gente, não há limites. Não há limite. Não há limites. Não. Não há limites. Volto a dizer, batemos naquela coisa. Isso. É você. Você Entende? que se impõe, né? Um alto Não, e você não limite. acredita. Ano passado, eu descobri que meu corpo tinha entrado em colapso. Entende? Mas eu não estava sabendo. É aquela história da tartaruga. Ninguém contou para ela ia perder para a lebre, entende? Uma coisa que ninguém contou para ela que ela ia perder para a lebre. Eu comecei a sentir que meu coração queimava um pouco. Quando eu subida nem insônia, tá? Mas eu continuei trabalhando, eu não parei. Só que tudo que aconteceu nos 4 primeiros anos, os 3 primeiros anos que eu estive aqui, foram muito desgastantes. Meu marido quase morreu do Covid, voltou para casa, cadeira de rodas, cadeira sanita, andarilho Sim. e aí muitas coisas, foram muitas as coisas que aconteceram. Eu, desde que eu saí do Brasil, eu não tinha parado para perceber que eu tinha sofrido uma coisa que é chamada privação de sono. Privação de sono é objeto de tortura, gente. Tortura. Não é a insônia. É você estar dormindo e você se acorda. Sim. Aí você dorme depois em estado de alerta. Isso altera todo o teu metabolismo. Então eu acabei conhecendo aqui a doutora Thaís, que é brasileira, filha de uma cliente minha também, maravilhosa. Tá? E quando ela fez os exames, eu descobri que eu estava com todos, Caramba. tudo, mas não foi assim pouco. Eu fui trabalhar em Aveiro, no sábado. De manhã eu fiz um exame de sangue e fomos para Aveiro para trabalhar. Sim. Tava quente pra caramba, eu falei, nossa, hoje eu tô até me sentindo um pouco desconfortável. Em sábado mesmo, eu recebi algumas ligações lá que eu não atendi porque eu não conhecia o número. Na segunda-feira insistiu muito porque o número eu atendi, era do posto. Eles me pediram para ir urgente lá, e lá eles me mandaram direto pro hospital. Nossa, caramba. Mas por que assim? Caramba, susto. Tudo meio no susto, né? Porque eu não parei. Mas a minha hemoglobina estava em 6. Teoricamente, uma hemoglobina de uma mulher tem que estar em 12, a minha estava em 6. Fui direto para a transfusão de sangue. Já me assustaram no hospital, porque eles queriam fazer uma endoscopia sem anestesia. Eita. Quem entra pela emergência não tem direito à anestesia. Nossa. Não fiz, né? Claro que não. Mas olha, só amarrada mesmo. Meu Deus. Não. Mas daí, e todo mundo achando que eu estava sangrando por dentro, tinha uma hemorragia. Tá? E a doutora Thaís acredita piamente que tudo isso foi um descontrole muito grande do corpo por causa do emocional. Porque você para de comer, você para de dormir, você para de comer certo, você passa a comer errado. Exato. E assim, né? Uhum. Nem magra eu fiquei, né? 20 Não. quilos a mais, não era nem pra Se comer bem. abala emocional, abala todas as áreas. Podia, né? Tem aquelas pessoas que nascem com aquela sorte, porque quando estão muito preocupados, nervosos, não comem, né? Como até o pé da mesa. Você deixa... Então, eu também sofro um pouco disso aí. Quando a ansiedade vai assim, né? Se a gente puder, a gente come a pé da mesa, a cadeira. Olha, você come o doce, quer comer o salgado, com vontade do azeite, assim vai. Você mistura uma coisa Nossa, na outra. E nossa. o agridoce vira normal, né? Normal. O agridoce. Não tem aquele problema de que o doce antes de salgado pega apetite. Ela não entende isso. Gente, entramos num paradoxo. Que ela não entende isso, porque ela olha assim o prato de que coisa estranha, um doce com salgado, com meio amargo, com. Não, é o momento que você está na ansiedade
700 mil na sua mente, você fala assim, deixa eu me equilibrar quimicamente. Verdade. Mas tudo. Mas Não façam isso, tá? Porque são ouvintes, mas... Foi. Não, você tem uma genética boa, hein? Come tudo. Olha, tem a raiva disso, né? Mas, voltando aqui ao assunto, né, que a gente tava falando aqui no e-mail, tudo é sobre pessoas, né? A gente sempre fala sobre isso, porque de fato as pessoas influenciam demais a nossa vida. E uma coisa que você falou faz todo sentido, é que alguém te mandou mensagem e falou, sexta, eu vou ser atendido no seu estudo. Foi O sexta, pessoal né? aumento, Sexta-feira que vem, é porque era uma sexta que ela vinha, né? Sim. Sexta-feira que vem eu vou ter atendido ela. Exato. Misericórdia. Então, as pessoas, elas te colocam em movimento ou elas não te colocam em movimento, te paralisam. Tudo é sobre pessoas, né? Eu falei até que a gente estava sentado no café, tomando café, e falando sobre isso. Porque, de fato, a gente nem combinou, mas acabou que o assunto, né? A gente tá meio que interligado, né? Tudo tem um propósito. Às vezes alguém lá atrás da câmera tá precisando ouvir sobre isso. Ser motivado sobre isso, ou até selecionar os ambientes que vivencia, né? Porque se você quer realmente crescer, tu precisa estar com pessoas que também querem isso. Sim. Né? E eu falei essa semana lá no meu perfil, que até mesmo se você rola ali, que a gente às vezes passa ali, rola no Instagram, né? Falando ali, você vai vendo lá, sem propósito, sem trabalho, sem nada. E você às vezes acaba saindo no fim do dia mais desanimado, mais desmotivado do que quando você começou ali a rolar. Era algo para te descontrair, mas você rolou tanto e viu tantas coisas que mais te desmotivam, né? Sejam pessoas, enfim. Então, cara, se isso te desmotiva, faz o seguinte, deixa de seguir. Exato. Elimine esse seguidor. Se te incomoda abrir o perfil do seu Instagram e falar a verdade, que é o seu propósito, a sua história, o seu trabalho, o seu porquê, e isso incomoda outras pessoas, e por incomodar outras pessoas, você se limita, deixa de seguir, tira esse seguidor, mas vale um número pequeno que te valorize, que priorize o seu trabalho, que reconheça o seu valor, né, que compre de você, porque às vezes a gente só tem números, e não tem números que trazem ali resultados. Porque esse é o propósito do nosso negócio no digital, né? Sim. Então mais vale pequenos números do que muito. A gente sempre se surpreende mesmo com as pessoas e as pessoas se surpreendem com a gente. Sim. E eu já escutei coisas bem engraçadas, tipo, você não pode ser fiscalizada? Eu falei, posso? Claro que posso. Mas, e se for? Se for, foi. Se for, vai ser. Vai ser, entende? Mas assim, as pessoas se surpreendem Exato. com o que você faz, com o que você muda. Essa coisa de você ter que se adaptar. E ser fácil se adaptar, porque isso não é coisa pra qualquer um. Nem todo mundo está disposto a se adaptar. Tem uns que não conseguem também. E tem os que não conseguem também. Mas aí que tá, tem os que não conseguem e querem, e tem os que não conseguem, mas querem desmotivar os outros que estão. Sim. Também. Tem os Infelizmente tem os três lados da sim. moeda. Não, eu fui uma, assim, tipo, que eu realmente fiquei muito insegura. Muito insegura mesmo. E acaba Mas que foi. o medo de né, muitas pessoas externam o seu medo colocando na outra, projetando na outra pessoa. Então isso acaba que muitas das vezes você, na verdade, queria estar fazendo o que a pessoa está fazendo, mas o seu medo te impediu e na verdade, Você acaba tudo isso aqui que nós estamos falando se trata de não ter medo. É de ter medo, mas fazer. Exato. Porque o medo faz bem também. Dependendo do sentido. Claro. Porque você vai claro, sempre com claro, paixão. não, claro. Você vai ter claro. sempre ter ciência de que pode dar errado. Os extremos sempre são ruins, gente. Sempre. O excesso de liberdade, o excesso de segurança, o medo mesmo, a falta dele, o extremo é ruim. Estava pensando agora aqui que eu passei os links, né, para algumas pessoas, e eu falei que fui uma ótima mãe, vó, madrinha. Aí quando eu tô pensando aqui, eu falo, meu Deus do céu, eu tenho o Matheus na minha vida, que é meu sobrinho assim do coração. Aí ele vai me deserdar de tia, se eu não falar dele. Misericórdia. Vai ser deserdado. Não, eu vou perder o Matheus, cargo. não deserde. Não faça isso. O Matheus é meu sobrinho, isso aí. Tem Matheus, tem Bruno. Mas eu tenho muitos sobrinhos de coração. Muitos. Porque meu ex-marido é de uma família grande, eles são em 7. Então eu considero todos os sobrinhos dele, meus sobrinhos de coração. A Júlia, inclusive, é filha dele, a minha filhada. Sou uma referência ótima com isso. Mas é isso. Nossa, é tão
tão bom, é tão bom, é tão bom a gente conversar sobre algo que, sabe, conecta a gente de alguma maneira, seja numa história, né? A gente se identifica muito, porque também viemos de famílias humildes, né? Famílias mais humildes, de fato. Não sei encontrar outra palavra. Qual é a outra palavra? Não sei Humildes, outra palavra. trabalhadores. Exato. Os meus pais, eu cresci com pais empreendedores também, então pessoas que adoram liderar, né? Eu também comecei sendo líder e tudo mais, então isso motiva demais, porém, ao mesmo tempo, né? Os pais, na nossa realidade, né, na nossa história, os pais, dependendo da situação, do objetivo deles, eles também acabam te educando de uma forma diferente, como você mesmo falou, né? Então depende muito, né, de como é a nossa criação, qual é o propósito. Às vezes você ganha dinheiro, mas você não valoriza o mais, como você falou no início. O mais também é bom. Você visar outras realidades também é bom. Outras culturas, sim, também é bom. Né? Você tem que ter bom senso. Exato. É outra duas palavrinhas que eu gosto bastante. Entende? Mas esses assuntos rendem. Se a gente for, a gente pode ficar uns 3 dias conversando. Uns 3 dias Inclusive, podemos marcar um próximo encontro. Por favor, deixe nos comentários. Fazer a segunda parte da Jússi. Exato. Hashtag volta. E falando nisso, tá? A equipa já tá aqui atrás Isso. e tá só assim pra gente, ó. Tá assim. Assim, ó. Acabou. Ó. Então eu vou respeitar a equipa antes que elas desliguem o microfone, entendeu? Ok. E as câmeras. Então, nós estamos caminhando pro final. Foi uma honra, foi muito bom poder falar, poder dar tantas risadas e numa história tão linda, tão grande, incrível. E eu já me conectei nela por causa dos cursos, tá? Que era fissurada em curso, eu também. Paulo, 36 anos, ninguém acredita, eu falo mesmo. Ele não gosta de falar a idade. Não. Ninguém acredita. Dizem que ele tem 20 anos, mas tem 28 cursos. Mas eu quero agradecer pelo espaço, agradecer a parceria. E quero dizer também que estamos aqui, vamos fazer o segundo, vamos programar pra gente fazer um segundo, fazer um grande... Vamos fazer um skate. Paulo Ribeiro. Já tem. Paulo Ribeiro, Gustavo Ribeiro, Gabriel Ribeiro. Já tem. Pacal, Madu. Isso. Já até demos spoiler do próximo. Pô, olha, eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Embora a gente não tenha partilhado muito como seria, né? Não. Porque é muito espontâneo, a gente gosta disso, de ser realista, de falar a mesma verdade, da gente expor a nossa história, a nossa marca, o nosso propósito. Esse é o objetivo. E quando a gente, às vezes, pega ali um roteiro, a gente acaba se prendendo nele. Então, por isso que a gente sempre deixa aberto. Para você vir e contar a sua verdade, expor o seu trabalho, o seu propósito. E obrigada pelo patrocínio. Estamos aqui no estúdio da Jússi. Né? E se quiser, venham cá. Cadê o Instagram? Qual é o Instagram do estúdio? Tem um? Tem. Jússi Rios Massoterapia Integrativa. Boa. E qual é a morada para quem quiser vir? Aqui nós estamos em Gaia, próximo ao Corte Inglês. Rua José Rocha, 270, loja E. É um local de fácil acesso e de fácil estacionamento. Olha só que coisa boa! Maravilhoso. Fácil estacionamento. Fácil estacionamento, olha. É isso. E eu tenho muito a agradecer. É a minha primeira experiência, é que nem o primeiro sutiã, né? A gente nunca esquece. Entende? E realmente eu não posso negar que eu estava assim, realmente um pouco nervosa. Mas assim, realmente vocês me deixaram muito à vontade. E eu estou, assim, mesmo me sentindo numa mesinha de bar, batendo um papo. Essa é a intenção. Essa é a intenção. Essa é a intenção. Só faltou, mesinha de bar, só faltou um Só café aqui, aqui. uma sangria talvez. Não posso falar sobre isso. Estamos em ambiente de trabalho. Por isso que eu falei café, mas tá vendo? É isso. Mas, gente, muito obrigado. Deixando aberto mais uma vez, para quem quiser ser apoiador do canal, entre em contato conosco. O e-mail é theonboyspodcast@gmail.com. Entre em contato conosco. Também para quem quiser ser patrocinador, como nós tivemos hoje, entre em contato conosco através do e-mail, manda sua proposta e se torne um patrocinador. Nós continuarmos aí cada vez mais. Tem coisa muito boa vindo, nós temos o não after, vamos né? falar, temos o after, tá? A nossa convidada de hoje já vai participar, então tem muita coisa boa para acontecer. Fica conosco, nos acompanhe, muito obrigado e até o próximo. Obrigada.